Bom dia, meus queridos e amados irmãos da IPI Metropolitana de Brasília, caros visitantes que também sempre nos honram com suas presenças. Sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical desta manhã, Escola Bíblica Dominical, para estudarmos mais, aprendermos mais sobre a lição, sobre o amor de Deus para nossas vidas. Hoje eu quero ler para vocês um versículo que se encontra em Mateus 17, versículo 20, a segunda parte do versículo. Pode acompanhar em suas Bíblias, é um versículo bem conhecido. Jesus dizendo a seus discípulos: pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Que maravilha! Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e ele passará. Nada vos será impossível. Que grande promessa para nossos corações. Vocês conhecem o grão de mostarda? Olha o grão de mostarda. Esse é um grão de mostarda. Eu peguei para vocês verem, olha. Pequeniníssimo. Muito pequeno, mas tem uma força muito grande. Nós precisamos ter fé, no mínimo, como esse grão de mostarda, porque nada, então, nos será impossível, né? A fé é uma confiança em Deus. Nós temos que ter confiança e crer que Ele fará tudo o que nós pedimos, se for de sua vontade e do seu agrado. Vamos orar. Obrigada, Senhor Deus, por este dia de domingo, dia maravilhoso, consagrado ao teu louvor e à tua adoração. Muito obrigado por tu teres nos guardado, nos protegido, nos orientado e nos dado a fé, Senhor, para confiarmos em Ti, para crermos em Ti, para resolvermos todos os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas tribulações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, dirige os nossos passos, fica sempre conosco, Senhor. Somos falhos e imperfeitos, mas nós te amamos muito e nós queremos sempre te louvar, te adorar e andar sempre nos teus caminhos. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso amado e suficiente Salvador. Vamos passar, amém. Vamos passar agora o momento de louvor, depois do nosso estudo bíblico desta manhã. Tenham um bom domingo e à noite o culto às 19h15. Obrigada, fiquem com Deus. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso.
posso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a alegria e o amor dele seja conosco nessa semana que se inicia e que nós estamos iniciando de uma forma gloriosa na igreja, aprendendo mais na escola bíblica dominical. Glória a Deus por isso, irmãos, somos privilegiados. Amém? Todos concordam com isso? Todos dão glória a Deus por esse privilégio de começarmos a nossa semana glorificando ao Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Amém, né? Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, é em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos aqui com a unção do Espírito Santo do Senhor, como Igreja IPI Metropolitana de Brasília, com o objetivo, Senhor, de rendermos graça ao Senhor, glorificarmos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nossa vida, em nossa comunidade, em nossa igreja, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos saudáveis, conscientes, com desejo ardente em nossos corações de glorificarmos ao Senhor, de começarmos a semana na presença do Senhor, Pai. Isso é sinal de que realmente somos salvos em Cristo Jesus. Temos o prazer, Senhor Deus, de estarmos na presença do Senhor e damos, Senhor Deus, liberdade ao Espírito Santo, que Ele haja através de nós, que Ele nos faça ser ouvido, que Ele nos convença, que Ele nos oriente, que Ele nos faça trilhar caminhos durante essa semana que se inicia, Senhor Deus, caminhos que são agradáveis ao Senhor. Ó Senhor Deus, esse é o desejo do nosso coração e é isso que nós pedimos em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estudar sobre a valorização dos meios da graça ou dos meios de graça, né? O nosso texto base vai ser Atos 2, versículos de 42 ao 47. Vamos abrir a palavra do Senhor para a gente ler? Aí nós temos a palavra do Senhor e Deus derramando a sua maravilhosa bênção, né, em cima da sua palavra, porque através da palavra de Deus, Deus fala conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. No nosso texto de hoje, nós vamos ler o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus, palavra do Senhor. O que nós lemos, irmãos, era a situação da igreja primitiva. Como é que eles se comportavam, como é que eles agiam, como é que eles cultuavam a Deus, como é que eles se posicionavam como igreja do Senhor Jesus Cristo. E é através desse texto que hoje nós vamos enxergar a nossa comunidade, a nossa igreja, as igrejas ao nosso derredor, como é que tem agido, como é que elas têm recebido
como é que elas têm valorizado os meios de graça que Deus nos dá dia a dia como igreja dele, né? Como noiva, como igreja amada, né? Uma igreja que vai subir ao encontro do seu noivo, vai subir aos céus, porque é uma igreja salva. Amém? Então vamos começar nossas análises, né? Nossos estudos. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê muitas comunidades cristãs cheias de pessoas vazias. O que é ser uma comunidade cristã cheia de pessoas vazias? São pessoas que estão na igreja por enésimos motivos, menos com o objetivo de glorificar a Deus. Dentro do coração delas não tem nenhum desejo, está vazio, está oco, porque nós temos, irmãos, em nosso coração um vazio muito grande que só é preenchido com Deus. Se Deus não entrar, esse vazio vai permanecer. E quem tem o coração vazio são pessoas vazias. E hoje em dia o que a gente mais vê nas nossas igrejas são jargões, ordenanças a Deus, filosofias, se prega de tudo dentro de algumas comunidades contemporâneas, modernas, no dia de hoje. A coisa que menos se prega nessas igrejas é a verdadeira palavra de Deus. O que menos se acha dentro dessas igrejas, dessas comunidades cristãs, que se dizem cristãs, são pessoas verdadeiros adoradores, com desejo de adorar a Deus pelo que Ele é, em verdade e em espírito. Então essas pessoas vazias, infelizmente, elas entram e saem vazias das suas comunidades. E às vezes, se a gente observar muito, né, a gente começar a observar, nós vamos ver que às vezes dentro da nossa própria igreja tem pessoas chegando vazias e saindo vazias, né? Vamos observar, vamos fazer um culto centrado na palavra de Deus, com muitas orações, para que as pessoas possam vir à nossa comunidade, à nossa igreja, entrar vazias, mas saírem cheias do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Lá em João 4:23, nós lemos: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, dentro das comunidades, dentro da nossa igreja, não tem que ter pessoas vazias. Tem que ter pessoas cheias do Espírito Santo, com desejo de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura, né? Então vamos nos encher da palavra de Deus, vamos orar, vamos deixar o Espírito Santo nos encher até transbordarmos, né, de desejo de adorar a Deus. E quando a gente fala de igreja cheia de pessoas vazias, a gente se reporta para o mundo gospel. Então nós temos aí 3 tipos de igreja. Ó. Uma igreja propaga que Jesus cura. Tem alguns irmãos. Outras igrejas propagam que Jesus prospera. Está lotada a igreja, nem cabe irmãos lá dentro. Outras igrejas propagam que Jesus salva. Tem um irmãozinho, no máximo 2, 3 irmãozinhos. Né? Então, esse mundo gospel hoje está muito difícil, não está agradável a Deus, não está levando, não está cumprindo com o dever que os apóstolos nos deixou para nós darmos continuidade. Não está cumprindo com os mandamentos de Jesus, de levar a sua palavra até o confim da terra, a boa nova, o evangelho, mas verdadeiramente, irmãos, sem ser ópio, sem ser ilusório, uma coisa real, porque o que Jesus Cristo promete é real. Jesus Cristo salva, e a salvação é que é importante. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, com o único objetivo de sermos salvos, porque nós cremos em Cristo Jesus, e com o objetivo de adorarmos a Deus, Espírito e verdade, todas as coisas que nós precisamos
nos serão acrescentadas. Então não vamos deixar que esse mundo gospel nos desiluda, nos deixe triste, nos afaste de Deus. Vamos procurar sermos cristãos como eram os cristãos na igreja primitiva, que se reuniam com um propósito de louvar e agradecer o nome de Deus, de levar a boa nova a todos até os confins da terra. Amém, irmãos? Vamos procurar saber separar o joio do trigo. Os verdadeiros pastores dos pastores que são lobos em capa de ovelha, né? Aqueles que querem o bem dos irmãos e aqueles que estão buscando simplesmente os bens dos irmãos. O mundo é cruel. E o mal também, o engano, o engodo, biblicamente falando, já era esperado. E está acontecendo, infelizmente, nos dias de hoje, né? Como sempre aconteceu e como sempre vai acontecer até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai acabar com isso tudo e somente os verdadeiros adoradores, que adoram Espírito e verdade, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a compreendem, porque o Espírito Santo os orienta, esses sim serão os salvos. Amém? Lá no nosso Catecismo Menor de Westminster, ou breve catecismo, né? Também de Westminster, que é a mesma coisa. Eu tenho algumas informações para os irmãos que não sabem, que o Catecismo Menor de Westminster foi produzido por um grupo de 121 teólogos reunidos na Abadia de Westminster, em Londres, a partir do ano de 1643, cujos trabalhos se estenderam por 5 anos e meio. Sobre os meios de graça, ele registra. Então, esse breve catecismo, ou catecismo menor, conforme queiram dizer, né, foi elaborado para nos orientar sobre como se comportar sendo cristãos da forma correta, buscando entender o que Deus espera de nós e o que nós temos que fazer para sermos agradáveis a Deus. Amém? Então, esse breve catecismo, ele diz o seguinte, que muitos cristãos não estão nem familiarizados com a expressão meio da graça. Por isso o Catecismo Menor de Westminster nos dá uma definição, mesmo que sucinta, desse termo que é comum nas igrejas reformadas. Então, como hoje tem muitas igrejas que se dizem cristãs e que não estão preocupados com os meios de graça, estão preocupados só em fazer cultos para arrecadar bem, visando a teologia da prosperidade, né? Barulho e dinheiro, né? O catecismo nos trouxe uma explicação sobre o que é meios de graça. Vamos ler. Os meios de graça. O catecismo ele é feito por perguntas e respostas com referências bíblicas. Então, as perguntas foram elaboradas, as respostas foram dadas através das descrições bíblicas, dos versículos bíblicos, através da palavra do Senhor. Então, a pergunta 88 diz o seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? E a resposta é: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, as quais todas se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Amém, irmãos? Então, os meios de graça que Cristo deixou para a gente são a palavra, a Bíblia, né, a palavra de Deus, os sacramentos, que nós sabemos que para nós reformados são 2, batismo e santa ceia, e a oração. Né? Então, esses 4 elementos, esses 3, né, ou 4, são eficazes para os eleitos. Entendamos que uma vez salvo, sempre salvo. E quando é que eu sou salvo? Quando eu
tenho um encontro pessoal com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, sou convencido pelo Espírito Santo e creio em Jesus. A partir do momento que eu tenho fé, que eu creio, que eu acredito em Jesus, eu sou salvo. Agora, essas ordenanças, são coisas, é para que a gente possa viver uma vida cristã de forma mais saudável, agradável a Deus e de forma que eu receba bênção sem medida da parte de Deus. E viver, irmão, pela graça de Deus, é viver despreocupado, é viver feliz, não importa a circunstância. O que Deus me dá, eu agradeço, o que Deus me tira, eu agradeço. Por quê? Porque o que Deus me dá e mantém comigo era o melhor para mim. O que Deus tirou de mim é porque não era aquilo para eu ter naquela hora. Seja saúde, seja na parte financeira, seja na parte social, seja na parte emocional, né? O que é nosso, o que Deus nos dá pela graça, a gente mantém e é feliz, e nos faz felizes. Amém, irmãos? Então, os meios de graça são canais ordinários instituídos por Deus, através dos quais Ele comunica sua graça com seus filhos e filhas. Graça, irmão, graça, amor de Deus por nós, simpatia de Deus por nós, cuidado de Deus para nós. Agora, a fé é indispensável para que esses sinais exteriores de graça sejam eficazes no coração do crente. Porque o crente, o cara que se diz crente, mas ele não crê, ele não tem fé, ele não usufrui das maravilhas que são os meios da graça, né? As coisas que Deus nos dá através dos meios de graça. Nós vamos estudar um pouquinho a valorização de Cristo, dos recursos dados por Deus para o crescimento e fortalecimento espiritual dos crentes e da igreja como corpo de Cristo. Então, desculpa, vamos ler direito. Valorização dos recursos dados por Deus para o crescimento e fortalecimento espiritual dos crentes e da igreja como corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Paulo, lá em 1 Coríntios, diz: vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Na nossa igreja, Cristo é o cabeça e todos nós somos o corpo. Cada um de nós somos importante. Cada um de nós fazemos parte de um corpo que, se tirar alguma coisa, fica ineficaz, né? Então vamos pensar nisso. Cristo é o cabeça e eu na igreja formo o corpo de Cristo. É muita responsabilidade, irmãos, mas é muito privilégio, né? Temos que dar muito glória a Deus por isso. O primeiro tópico que a gente tem que estudar quando a gente fala sobre meios de graça, nós temos que lembrar que a graça, agradecer a Deus pela a graça do conhecimento da vontade de Deus. Nós temos que procurar conhecer qual é a vontade de Deus em nossa vida. Olha aí, nós temos um irmãozinho, né, buscando compreender, buscando entender qual é a vontade de Deus para a vida dele, no que ele pode ser útil, onde é que ele pode servir, né? Esse é um dos meios de graça. Você ter a palavra de Deus, o livro deixado preparado, separado para nós, que nos orienta quanto ao conhecimento da vontade de Deus. Lá no nosso Catecismo Menor de Westminster, na pergunta 89, é o seguinte: como que se torna a palavra eficaz para a salvação? Então, nós sabemos que um dos meios da graça, meios de graça, é a palavra de Deus, que o irmão, muito sabiamente, orientado pelo Espírito Santo, está meditando
meditando nela, procurando entender, conhecer a vontade de Deus. Aí a resposta à pergunta 89, como se torna a palavra eficaz para a salvação, é: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para edificar em santidade, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. As referências bíblicas de onde foi tirada a resposta para essa pergunta estão aí, né? Se vocês quiserem ler, né? É bom, vocês vão compreender como é que eles tiraram a resposta dessas passagens bíblicas. Então, é o Espírito Santo de Deus, que a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, como é que nós começamos a crer em Jesus Cristo? Pelo ouvir da sua palavra, por ler a sua palavra, por meditar na sua palavra, por tentar entender, conhecer a sua palavra e compreender qual é a vontade de Deus para nós, é que nós somos salvos, né, através da palavra de Deus. Hoje em dia, os cultos modernos, a leitura da Bíblia é a coisa menos importante. A palavra nesses cultos é a coisa menos importante. Entramos naquelas igrejas suntuosas, com luzes, neon, lotadas de gente, com um grupo de louvor que dá um show humano, as pessoas com o celular na mão, gravando aquele show, e o louvor vai horas. Quando chega na hora da palavra, gente, é 10, 15 minutos, é aquela coisa passada por cima, porque nessas igrejas eles estão, infelizmente, irmãos, eles estão preocupados somente em dar show e arrecadar dinheiro, e pregam teologia da prosperidade, do prazer momentâneo, mas a verdadeira palavra de Deus não é pregada. Infelizmente, esses cultos dessas igrejas modernas, grandes igrejas, que muita gente gosta, por isso que elas lotam, né? É a forma mais interessante de louvar a Deus. É lá no meio de todo mundo, no fervor, que não sei o que, Mas, irmãos, o verdadeiro adorador não é dessa forma que adora. Esse tipo de louvor não é agradável a Deus. É um louvor humano, de homem para homem, para o ego humano, não é para Deus. E onde está escrito isso? Está escrito lá em Romanos 16, 21, onde Paulo já nos adverte contra esse tipo de culto. Lá ele diz: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, o que acontecia lá no tempo de Paulo já acontece no nosso tempo e vai continuar acontecendo, irmãos, até Jesus voltar e resolver a situação, né? O pastor e teólogo americano Warren disse: Deus tem prazer em abençoar seus filhos, mas nós temos que nos preparar para as suas bênçãos, primeiramente nos apropriando dos recursos que ele nos deu. Deliciar-se e alimentar-se da palavra de Deus. Eu tenho que ir na igreja para quê, irmãos? Para deliciar-me e alimentar-me da palavra de
Deus, não de louvores humanos, barulhentos, shows, né? Cantores caros, cantores famosos, ídolos humanos, porque isso não é um verdadeiro adorador, um verdadeiro crente que tem uma alma faminta por Deus, como diz Agostinho, né? Que eu fui feita para ti e só terei descanso quando eu voltar para ti. Não é isso? Então, para nós sermos abençoados, nós precisamos deliciar-se e alimentar-se da palavra de Deus. Mas é preciso fazer mais do que ocasionalmente ler a palavra de Deus. Nós temos que meditar nela constantemente. A palavra de Deus, ela é um dos meios de graça, né? Torná-la sua fonte de alimento espiritual. E Deus irá abençoá-lo com força e estabilidade. Força e estabilidade. Quando a pessoa não recebe essa graça maravilhosa de Deus através da sua palavra, ela fica uma pessoa instável. Uma pessoa que um dia ama Deus, outro dia não ama, um dia está bem, outro dia está mal, um dia tem prazer na igreja, outro dia já não quer ir mais. Isso não é agradável a Deus. Nós temos que pedir a Deus todo dia que Ele nos abençoe com força e estabilidade. Não vamos ser nem mornos, vamos ser ou quente ou vamos ser frios, porque morno Jesus não se agrada. Não é isso? Então vamos procurar nos alimentar da palavra de Deus, buscar comunidades cristãs onde a palavra de Deus é valorizada. Ela é um meio de graça, é através dela que Deus derrama a bênção sem medida em nossa vida. Força e estabilidade. Amém, irmãos? Isso é melhor que dinheiro, isso é melhor do que fama, isso é melhor do que prazeres sexuais, prazeres momentâneos, né? Isso é uma coisa para a eternidade. Amém? Vamos passar aqui. Peraí. Desculpe. Nós vamos falar agora sobre a graça da participação no corpo de Cristo. Então, nós vimos que o primeiro tópico era a graça do conhecimento da vontade de Deus através da sua palavra, onde ele se revela para a gente, onde Deus interage conosco e nos instrui através da sua palavra. O segundo é a graça da participação do corpo de Cristo. Como eu já falei, a igreja, a comunidade cristã, ela forma o corpo de Cristo. Olha lá, quantas carinhas, a minha carinha está ali, a sua carinha está ali. Todos nós que temos prazer em formar o corpo de Cristo, temos esse privilégio, somos escolhidos, somos salvos. Nossa carinha está ali, formando o corpo de Cristo. É honra, né? Nós somos vasos honrados, né, por Cristo. E quando nós formamos o corpo de Cristo, né, nós temos que obedecer às ordenanças de Jesus. E as ordenanças de Jesus são o batismo e a ceia. Jesus disse lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Batismo nas águas, né? Então, o batismo e a ceia são instituições, ordenanças de Jesus. Ambos identificam a participação do corpo de Cristo na igreja. Então, através do batismo e da Santa Ceia que nós nos tornamos corpo de Cristo na igreja. É porque nós cremos, fomos batizados, que nós somos salvos. Não porque nós fomos batizados que somos salvos, mas é porque nós cremos primeiro. Porque, olha, quem crer primeiro e ser batizado depois. Amém, irmãos? Deixa eu voltar aqui. Esse escritor, Michael W. Gorin, escreveu o livro A Igreja Missional na Bíblia, Luzes para as Igrejas, né? Que é o título que veio para o Brasil. Né? Ele fala o seguinte, que o batismo é o ritual de entrada nessa comunidade escatológica. Que comunidade é essa? É a vindoura, quando Jesus voltar,
né, os salvos e batizados, né, vão viver eternamente com Deus, né? Vão se encontrar com Jesus nos céus, né, na glória, né? Então a compreensão do batismo abre uma janela para a sua verdadeira natureza. Somente quem crê e é batizado e que compreende o ato do batismo, compreende que ele é realmente um escolhido, um salvo, um predestinado, um separado para viver eternamente com Deus, né? Os sacramentos não são para a nossa salvação. Eles testemunham e confirmam o que Cristo fez por nós e em nosso lugar. Amém, irmãos? Então, é para confirmar o que Cristo fez por nós e foi em nosso lugar. Foi para nos salvar, para nos libertar do pecado e para nos garantir a vida eterna. Amém? Jesus diz, lá em João 6,56, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, a Santa Ceia é a simbologia, é a presença, uma lembrança do que Cristo fez por nós. E a partir desse momento, quando eu participo da ceia do Senhor, bebendo do cálice, comendo do pão, eu estou testificando para o mundo espiritual que eu permaneço em Jesus. Jesus é a videira verdadeira, eu sou os seus galhos, sou dos seus troncos. Amém, irmãos? Lá em Mateus 26, 28 diz, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, é isso que nós temos que recordar, é isso que nós temos que celebrar, essa nova aliança que foi feita conosco, entre nós e Deus, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. E onde nós somos redimidos dos nossos pecados. Ele foi derramado em favor de muitos. E eu sou um dos muitos, você é um dos muitos. Né? Temos que glorificar muito a Deus por isso. Amém? Quando a Bíblia se refere a essa ordenança como ceia, é porque ela é uma refeição em família. Nós vimos lá, no texto que nós lemos no começo, que na igreja primitiva, né, eles tinham tudo em comum, eles faziam ceias em comum. Nós temos até lá, no 1 Coríntios, né, Paulo repreendendo aos irmãos, porque uns chegavam, comiam primeiro, comia as melhores comidas, outros chegavam depois, não tinha mais o que comer, ficavam famintos. Então, o que Paulo está querendo nos ensinar com isso? É que há uma refeição em família, a igreja, e o objetivo é alimentar a todos espiritualmente. Nos alimentar e alimentar a todos. Então, uma coisa que tem que ser feita juntas, né? A comunidade tem que se reunir, nós temos que fazer um negócio com seriedade, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que meditar, nós temos que orar, nós temos que arrepender dos nossos pecados, nós temos que liberar perdão para o irmãozinho, para o marido, para o namorado, para as pessoas que te fizeram mal, para as pessoas que te magoaram de alguma forma. Liberar perdão e participar da ceia do Senhor. A presença espiritual de Cristo na ceia é o alimento para a nossa alma. Ela é um meio de graça. Calvino fala que quando o irmãozinho acha que ele não é digno de participar da ceia do Senhor, porque ele é um pecador, porque ele é... Calvino fala que essa pessoa está deixando de participar de um grande banquete espiritual.
E que não é dessa forma, que se perguntar na igreja quem é que não tem pecado e que vai participar da ceia do Senhor, nem o pastor vai, irmãos. Porque nós somos pecadores mesmo, nós somos fracos mesmo, nós não somos merecedores mesmo, mas Jesus nos convidou. Se Ele nos convidou, nós temos que participar do jeito que nós estivermos. Vamos orar, Ele nos conhece melhor que nós mesmos, né? Não vamos ser pessoas com falsas humildades, né? Vamos confessar nossos pecados, vamos liberar nossos perdões mesmo, né? E vamos participar desse banquete espiritual. É um banquete para a nossa alma. Amém? E o terceiro meio de graça é que nós temos, que chama a graça da intimidade com Cristo. Quando é que eu tenho, como é que eu adquiro intimidade com Cristo? Através da oração. É através da oração que eu converso com o Pai, com o diálogo com o Pai. E o meu diálogo, ele é perfeito, porque entre Jesus e eu, e entre o Pai, né, nós temos o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus Pai. Então a nossa oração, ela passa pelos três deuses, né? E ela é melhorada, ela chega redondinha na presença de Deus, e Deus nos atende conforme a sua vontade, porque Deus me conhece intimamente. Então, para eu ter intimidade, para eu segurar nas mãos de Jesus, para eu poder falar, me derramar, para eu saber pedir, para que eu entenda como é que a minha oração foi respondida, eu tenho que buscar ter intimidade com Jesus Cristo. Então a oração, ela é um meio de graça. Lá em Mateus 21, 22 diz: e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que Jesus, quando voltou para o Pai, ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o seu Santo Espírito, que habita em mim, que me conhece, com o qual eu tenho intimidade através da sua palavra, através dos sacramentos. Eu vou pedir, vou crer e vou receber. Ah, mas às vezes o que eu pedi eu não recebi do jeito que eu queria. Não. Jesus, quando estava para ser crucificado, ele foi orar e ele orava: Pai, se tu quiseres, tu pode passar de mim esse cálice, mas se for conforme sua vontade, se for conforme os seus propósitos. E o propósito de Deus era que ele fosse sacrificado por nós, né? Um sacrifício vicário. Mas Jesus, como homem, não queria morrer, principalmente pregado numa cruz, né? Morte sofrida, morte vergonhosa, humilhante, não é? Mas Jesus, como Deus, sabia que aquela era a vontade do Pai, que aquilo tinha que ser feito em prol daqueles escolhidos, a quem ele ama. É uma coisa muito bonita, irmão. Essa teologia é muito linda, né? Muito bacana. Quando a gente ouve, a gente arrepia, dá vontade de chorar, né? Porque de tão lindo que foi essa ação, essa oração de Jesus. Então, tudo que eu pedi, tudo quanto eu pedi, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai melhorar a minha petição, vai levar ao Pai e eu receberei. Isso é palavra do Senhor, irmãos, palavra verdadeira, palavra fiel, de um Deus que não mente, um Deus que não é homem, né? Nós temos que crer, nós temos que tomar posse desse meio de graça, dessa maravilhosa graça, que é a oração. Amém? Orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo fala: orai sem cessar. Quando a gente ora, Deus abre as comportas do céu. E é quando Deus abre as comportas do céu, bênçãos são derramadas sem medida sobre nossas vidas, né? O que é uma graça? É algo que eu não mereço, mas que Deus, no seu imenso amor, imensurável por mim, né? Ele me dá, não é? Então, vamos continuar, vamos atender o que Paulo fala, vamos orar sem cessar. Que as comportas do céu serão abertas e as bênçãos virão. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus
é o que melhora nossas petições, é o que intercede por nós. Lá em Romanos 8:26, Paulo diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, a oração é um grande meio de graça, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nem mensurar o que é isso, né? Que tem que vir a ser essa profundidade desse ato do Espírito Santo em nosso favor. Então, a oração é um grande meio de graça. Temos que orar sem cessar, temos que praticar, temos que ter fé, temos que saber que Jesus falou que se nós pedirmos, crendo, nós vamos receber e vamos receber. Amém? Todos creem, todos oram, pedem e sabem que não fica uma oração sequer sem resposta. Às vezes não é a resposta que eu queria, mas é a resposta de Deus. E a resposta de Deus, ela é bênção em minha vida, seja ela qual for. Porque Deus quer o melhor, Deus conhece, me conhece desde quando eu era substância informe no ventre de minha mãe, sabe? A todo o meu trajeto, toda a minha caminhada, até eu chegar na presença dele, né? Então, o que Deus responder é bênção, é graça imerecida, favor imerecido para nós. Amém? Então, vamos terminar dizendo que, infelizmente, a grande tragédia da igreja evangélica contemporânea é que muitos têm removido os meios de graça como prática central da igreja. Então, quais são, vamos rememorar, quais são os meios de graça que têm que ser prática central da igreja? Primeiro, estudo, meditação, conhecimento da palavra de Deus. Ela é alimento para a nossa alma. Segundo, os sacramentos, o batismo, as santas ceias, para que a gente se renove sempre a nossa fé, para que nós tenhamos comprometimento com as coisas do Senhor, para que nós nos fortaleçamos como igreja, não sejamos uma igreja fraca, uma igreja desnutrida, uma igreja que anda atrás de bênçãos e não do Deus da bênção. Né, irmãos? Então, vamos pensar. E um dos grandes meios de graça que é a oração. Vamos orar sem cessar. Vamos adorar a Deus. Vamos conversar com Deus em espírito, em verdade. Vamos nos derramar diante de Deus. Vamos pedir a Deus. Vamos colocar diante de Deus os nossos desejos, as nossas petições, as nossas súplicas. Porque assim nós vamos sendo fortalecidos dia a dia e vamos crescendo dia a dia como os irmãos na igreja primitiva, que foi o texto central que nós lemos. Vamos ter tudo em comum, vamos ver, e Deus vai nos acrescentando as pessoas que são salvas, a igreja vai crescendo, numérica e espiritualmente, saudavelmente, formando o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, que Deus os abençoe e que tenham um domingo abençoado na presença do Senhor, que essa semana que se inicia hoje seja uma semana diferenciada, seja uma semana onde nós vamos praticar o que Deus quer de nós, né? Vamos prestar culto verdadeiro, racional ao nosso Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até a noite, às 19h15, que é o nosso culto de adoração ao Senhor.